Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube. Sou o professor Rodolfo Bach e no vídeo de hoje vamos continuar a ver a nossa série de vídeos acerca das teses vinculantes. O tema de hoje será a análise das teses vinculantes envolvendo estabilidade da gestante. A gente sabe que a estabilidade da gestante está no artigo 10, inciso 2, a linha B, do ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT. Além disso, essa estabilidade está na súmula 244 do TST. E aí, vamos à análise das teses vinculantes acerca da gestante. A primeira delas é a tese vinculante de número 55. O que ela diz? Vamos ler? A validade de pedido de emissão da empregada gestante, detentora da garantia provisória de emprego, previsto no artigo 10, inciso 2, a linha B, do ato de disposições constitucionais transitórias, ADCT, está condicionada à assistência do sindicato profissional ou da autoridade local competente, nos termos do artigo 500 da CLT. Antes de mais nada, é sempre bom a gente preparar você, porque é uma das teses, um dos temas que mais tem tese vinculante é a estabilidade gestante, né? O TST sempre teve uma notória jurisprudência quanto ao tema. Tem, inclusive, vídeo sobre esse tema no nosso canal. E aí, grande parte desse entendimento foi consolidado dentro de teses vinculantes. O primeiro deles, o 55. É o clássico. A empregada pediu demissão, não sabia da estabilidade e descobriu posteriormente a ocorrência da gestação. Ou já sabia da estabilidade, pediu demissão e não houve homologação sindical. Tanto para um cenário quanto para o outro, a estabilidade da gestante é devida, nos termos do artigo 10, inciso 2, a linha B do DCT. Ocorre que, entende o TST, jurisprudência que segue a doutrina do ministro Maurício Godinho Delgado, que o pedido de demissão de qualquer empregado estável, ou seja, o pedido de demissão de empregado estável, só é válido desde que haja homologação sindical. Aplicamos por analogia o artigo que é lá do estável decenal, artigo 500 da CLT. Então, seja quando a mulher sabe, seja quando a mulher não sabe, o pedido de demissão de empregado estável, inclusive gestante, só é válido desde que haja homologação sindical. Esse já é o entendimento bem antigo do TST, que agora está cristalizado no precedente vinculante ou tese vinculante 55. Primeira que a gente vai fazer análise, então. Outra é a 119. A dúvida razoável e objetiva sobre a data de início da gravidez e sua contemporaneidade ao contrato de trabalho não afasta a garantia de emprego à gestante. É a tese vinculante ou precedente vinculante 119. O que significa isso? É porque, não sei se vocês sabem, né, eu não sou médico, né, mas estou um pouquinho. Vou tirar o fone aqui. A gestação não tem como a gente saber uma data exata. Né? Quando estuda literatura médica, eu estou um pouquinho sobre esse tema, até por questão de, né, como advogado também, o início da gestação inicia-se, diz a literatura médica, dentro de uma faixa de dias, ou seja, do 15º dia após a última menstruação. Então seria assim, a gestação inicia-se não numa data exata, não tem como a gente saber a data exata da gravidez, mas sim uma janela. São 15 dias após a última menstruação, se o ciclo gestacional for de 28 dias. Então, qual pode ser a dúvida? Hoje a gente pode pesquisar na internet chamada calculadora gestacional. Você joga o exame, o nível de beta-HCG, e ele pode retroagir, ou a data do exame e quantidade de semanas de gravidez, e ele pode retroagir, dar uma data provável, ou seja, uma provável data de gestação. Mas, e havendo essa dúvida, Rodolfo? Havendo essa dúvida exata, ou seja, se é exatamente daquela data, mas desde que seja dentro do contrato de emprego, haverá prevalência da estabilidade. Ou seja, havendo dúvida razoável acerca do início da gestação, isso por si só não afasta a estabilidade gestante. O que entende o próprio Supremo é que, caso a gestação seja dentro do contrato de emprego, não há que se falar em não atendimento à estabilidade e também a proteção à licença maternidade da mulher. O próprio Supremo Tribunal Federal tem forte jurisprudência recente dizendo, não importa o regime jurídico, seja administrativo, leia-se cargo público, emprego público, cargo em comissão, contratação temporária, há que se falar sempre em dois direitos, a estabilidade gestante e a licença maternidade. Então, é o presente vinculante 119. Vamos ao outro. Outro presente vinculante é o 134, que é também um outro entendimento já antigo do TST. Alguns regionais
divergiam. Por isso foi criado isso, que é a situação clássica. A empregada gestante comparece à audiência, a empresa oferece a reintegração e ela se recusa a ser reintegrada. Normalmente, são as circunstâncias que geraram aquela demissão, ou seja, foi maltratada, desrespeitada, né, etc. E aí, ela tem direito ainda à estabilidade, ou seja, essa recusa à reintegração é uma renúncia à própria estabilidade? O TST, na tese vinculante 134, assim fala: a recusa da empregada gestante em retornar ao trabalho, mesmo diante de oferta de emprego pelo empregador, não configura renúncia à garantia prevista. Artigo 10, inciso 2, a linha B, do ato das disposições constitucionais transitórias, a DCT, subsistindo o direito de indenização substitutiva em relação ao período de estabilidade gestacional. O que significa? Ou seja, se ela não aceitar a reintegração em audiência, normalmente acontece a audiência ou até mesmo antes da marcação da audiência, isso por si só não configura renúncia à estabilidade. Logo, a estabilidade gestante e a indenização substitutiva, por consequência, continuam ativas, continuam possíveis de serem deferidas. Melhor dizendo. Esse é o precedente vinculante 134. Então, vimos 55, 119 e 134. O próximo que nós iremos ver é o 163, que repete a dicção da súmula 244 item 3. Como assim, Rodolfo? Diz a súmula 244 item 3 que a garantia provisória de emprego ou estabilidade gestante também é devida no contrato de experiência, no contrato por prazo determinado. É a mesma repetição. Tese vinculante 163, ou presidente vinculante 163. A garantia de emprego da gestante, desde o artigo 10, inciso 2, a linha B, do ato de disposições constitucionais transitórias, é cabível no contrato de experiência, modalidade de contrato por prazo determinado. Faço até uma observação, nós tínhamos o presidente vinculante do TST, que dizia o seguinte, olha só, contrato por prazo determinado é gênero que possui espécies. Qual que era a grande polêmica? Contrato por prazo determinado hoje, incluindo sua experiência, você entendia, súmula dos 44 e 33, que a garantia provisória de emprego da gestante seria devida. Tá? Isso é até importante fazer uma pequena digressão. Lá atrás, antes de 2013, você entendia que não. Que no contrato de experiência não haveria que se falar em estabilidade, porque eu tenho data de início do contrato e data de término. Veio a grande mudança em 2012 para 2013, na primeira semana de atualização jurisprudencial, em que o TST muda o posicionamento, seguindo o posicionamento do próprio Supremo, que entendia à época que carga em comissão, contratação temporária, mesmo sendo situações precárias na administração pública, geram direito à estabilidade gestante e à licença maternidade. O TST segue esse mesmo posicionamento e muda a súmula 244 em 2012 para 2013. O entendimento permanece. Só que surge a seguinte questão. Contrato temporário. O contrato temporário não é um contrato por prazo determinado? Então, o TST criou, em entendimento firmado pelo seu pleno, de que não seria devida à garantia provisória de emprego também nessa hipótese. Ou seja, não seria devido nessa hipótese, melhor dizendo, à garantia de emprego no contrato temporário da Lei 6.019. Semana passada, o TST mudou o posicionamento, seguindo uma jurisprudência mais atual do Supremo. E interessante que a jurisprudência mais atual do Supremo seguiu o entendimento lá de 2012, que eu falei com vocês mais cedo. Ou seja, a estabilidade gestante devida a qualquer que seja o regime jurídico. Se qualquer seja o regime jurídico, contratual, concurso público, estatutário, seletista, etc., não há que se falar em não reconhecimento da estabilidade gestante. Por isso que hoje o TST voltou atrás, nesse caso, o contrato temporário, não é esse caso, não é essa a tese vinculante, uma outra tese vinculante, vou falar para vocês qual é o número. Era o presente vinculante, só falar para vocês o número, que era o temporário. Era o precedente vinculante. O precedente vinculante é uma tese do Pleno de 18 de novembro de 19. E aí, na semana passada, o TST no Pleno se reuniu e falou: olha, vamos ter que voltar atrás, porque o próprio Supremo reconheceu. Então, hoje, não importa qualquer seja o contrato por prazo determinado, como gênero, e aí, dentre eles, o prazo determinado da CLT, a experiência na CLT, o que está no contrato provisório da Lei 9.601, o da Lei 6.019,
qualquer que seja a forma de contratação, prazo determinado ou indeterminado, a garantia provisória de emprego da gestante será devida. Por isso que o precedente vinculante número 163, ele é importante porque hoje, qualquer que seja o contrato por prazo determinado, a estabilidade será devida. Tá? Então, vimos 55, 119, 163. Vamos a outro. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas já estamos terminando. O próximo será... Deixa eu conferir aqui, mas eu acho que nós já fechamos. É isso mesmo. É o 63, tá certo. Não, pessoal, fechamos. Fiz questão de conferir aqui. Pessoal, com isso, fechamos o nosso tema, que são 4 teses vinculantes. Eu achei que tivesse mais umas, mas tá tudo certo. Depois a gente vai ter que fazer até vou gravar um vídeo específico só sobre essa mudança lá do terceiro temporário. Mas então, só para recapitular. Tese vinculante, 55, 119, 55, 119, 134 e 163. Beleza? Pessoal, quero agradecer você pelo carinho, pela presença. Você que está aqui, curte, compartilha, manda para os amigos. Aqui embaixo dá aquela curtidazinha. Tá, gente? Eu gravo na hora, é ao vivo, não faço texto, eu gravo na minha cabeça. Então, eu peço desculpas aí que não sai tão perfeitinho, tão teleprompter, tá? Mas eu espero que você goste, tá? E agradecer a você. Esse canal só existe porque você está com a gente, tá? Manda para os amigos, para os colegas, tá? Muito obrigado e agradecer a vocês, porque sem vocês o nosso canal não existe. Muito obrigado, um grande abraço e vai ter mais vídeo, tá? Até o nosso próximo vídeo. Abraço.